Então, tudo bem. Posso iniciar? Sim, né? Bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. Eu vou ler o canto 1, capítulo 9, a morte de Bhismadeva na presença do Senhor Krishna. Agora vamos às reverências. Convido a todos que me acompanhem mentalmente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vou ler o verso 23. A personalidade de Deus que aparece na mente do devoto através da devoção atenta e da meditação e através do canto do santo nome, libera o devoto do cativeiro das atividades frutivas, no momento em que ele abandona o corpo material. Verso 24. Que meu Senhor, que tem 4 mãos e cujo rosto de lótus belamente decorado, com olhos tão vermelhos como o sol nascente, está sorrindo bondosamente, me aguarde no momento em que eu estiver abandonando este corpo material. Repetindo, verso 23. A personalidade de Deus que aparece na mente do devoto através da devoção atenta e da meditação, e através do canto do santo nome, libera o devoto do cativeiro das atividades frutivas, no momento em que ele abandona o corpo material. Verso 24. Que meu Senhor, que tem 4 mãos e cujo rosto de lótus belamente decorado, com olhos tão vermelhos como o sol nascente, está sorrindo bondosamente, me aguarde no momento que eu estiver abandonando este corpo material. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gratidão pela oportunidade. Obrigada, Vera. Vou fazer as reverências também para falar o verso em sânscrito. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya. Chaksurum Militam Gyana Tasmai Shri Gurave. Hare Krishna. Então, verso 23. Bhaktya Vesha Mano Yasmin Vachayam Namakirtayam Kyajan Kalevaram Yogi Mutyate Kama Karma Bihi. Verso 24. Sadeva Devo Bhagavam Pratik Shatam Kalevaram Yavadidam Hinomi Aham Prashana Hasura Hasharuna Lokanolasham Mukambujudhyana Patas Chatur Bujaha. Só um momento que eu vou botar aqui para gravar. Muito bem. Então, vamos aqui, né? A contextualização dos versos 23 e 24 do Srimad Bhagavatam, canto 9. Então, esses versos, nossa, eu fiquei um tempo aqui pensando neles e na beleza desses 2 versos, né? Do tanto de informação que esses 2 versos trazem para a gente. Então, o verso 23, se a gente prestar bem atenção nele, né, fala sobre a dedicação em atingir a meta suprema da vida, que é o amor puro pela personalidade de Deus, e dessa forma a gente sai do ciclo de nascimentos e mortes, o samsara.
que é o que está acontecendo com o Bhismadeva. Ele está no momento de abandonar o corpo. E aí a gente, né, se pergunta assim, nossa, como é que eu posso ser assim dedicada? Como é que eu posso entender isso? Né? Assim, é um pouco difícil para a gente tem que ficar mesmo bem focada nesse assunto para poder entender. E aí eu vou dar aqui um exemplo prático para a gente entender isso melhor. Então, quando vamos lembrar quando a gente é criança, pequena, que a gente quer tudo, né? A gente quer tudo, quer toda a atenção de todo mundo, do pai, da mãe, do amiguinho, da professora na escola, enfim. Achamos, né, que somos o centro das atenções, que o mundo deve girar em torno da nossa vontade. Vocês lembram disso? Não é assim mesmo? Mas a gente, né, quando não lembra mais, é só ir lá numa festinha de criança ou ficar uma meia hora sentada numa pracinha, num parquinho, que a gente já acha até engraçado, né? Ver isso, assim, eu e eu, né? Aí somos criancinhas egocêntricas, né? Só fala, eu quero a festa de aniversário mais bonita, eu quero o brinquedo mais legal. É assim mesmo, né? A gente lembra disso. E aí, o que acontece? A gente cresce e não muda muita coisa, não. Mudam só os interesses. A gente continua no eu quero, eu gosto, eu não gosto. É assim, o processo nosso é esse. Até que a vida começa a ensinar a gente, né? Com decepções, perdas, ressentimentos, e a vida vai assim macerando, amansando o nosso ego, e nós vamos ficando mais flexíveis com o tempo. Mas aí, assim, a gente é criança, é jovem, tal, né? Ou casa, ou tem um relacionamento, e aí tem um filho. Principalmente as mulheres vão entender mais isso. Aí, quando a gente tem um filho, para tudo, né? Você começa a amar tão profundamente aquela criança que a mãe literalmente vive para aquele amor. Ela vive para aquilo. Principalmente no bebezinho, nossa, para o mundo que eu só enxergo essa criança aqui. Então, esse que aí eu vou dar, né, baseado nessa metáfora, que eu vou dar o exemplo relacionado aí com o verso 23, que quando a gente ama de verdade, a gente, né, há um empenho, uma dedicação, uma atenção, um desapego, né? Você desapega de tudo para focar ali naquele bebezinho, vamos dizer. É um investimento de tempo, né? Então, vou dar um exemplo ainda mais prático. Aí o filhinho cresceu e tal, e aí chegou o aniversário do seu filho, de sua filha. Para uma mãe, é fora de cogitação você não se esforçar para, pelo menos, ter um bolinho no dia do aniversário da criança. Né? E aí, quando ele já está maiorzinho, sei lá, 4, 5 anos, o que você faz? Você parte o bolo e a melhor fatia, a mais bem decorada, a primeira vai para quem? Para a criança, né? Que é o objeto seu de prazer, de amor. Você não faz isso nem pensando, você faz isso de coração. É maior do que a vontade da gente. É um amor que transborda esse amor de uma mãe por um filho. Quem não teve filho ainda, ou quem não, os meninos, podem lembrar do amor da mãe, né? O amor que a mãe tinha, que dava, né, o que podia, né?
Então, a gente vai dar o primeiro pedaço de bolo, a fatia mais bonita, tudo para agradar aquela pessoinha que a gente ama tanto, né? Isso é o que a gente chama de um amor incondicional, porque se a gente parar para pensar nas condições de ter um filho, é bom a gente pensar só no amor incondicional, porque senão não dá nem muito certo. E aí é dessa maneira que a gente deve amar Krishna, amar a Deus. Assim como uma mãe que se ocupa 24 horas pensando lá no bebezinho dela, a gente deve pensar e ocupar as nossas 24 horas em como agradar Krishna. Aí você pensa, uau, isso é muito difícil. Não, pelo contrário, não é difícil e é extremamente prazeroso para a gente mesmo. Porque a única coisa que a gente precisa fazer é mudar o foco. É o enfoque que a gente vê a vida, o foco que a gente dá para as nossas ações. É como, em vez de eu olhar lá, opa, vou pegar aquela fatia melhor para mim, aí você pega a melhor fatia para Krishna. É pensar nisso em todas as ações da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, sei lá, quando abrir o olho pela manhã, agradecer por estar viva, saudável, podendo andar, enxergar, respirar. Isso já traz muita alegria, principalmente gratidão. Gratidão a quem, né? Krishna. Quando você interagir com outras pessoas, seja amorosa, educada, gentil, mesmo que naquele dia você esteja bem aborrecida, de mau humor, o simples fato de ser amorosa, educada e gentil já vai mudar a sua vibração interna. E ser gentil com as pessoas é ser gentil com o Paramatma, a porção divina que está dentro de cada um de nós. Então, você sendo amoroso e gentil com o outro, você automaticamente está sendo amorosa e gentil com Krishna. Então, vamos deixar, né, todas as ações do dia a dia, como vai trabalhar, faz o seu trabalho com a melhor intenção. Vou fazer isso perfeito para agradar a Krishna. O melhor que você puder fazer. Deixa assim aquela vontade de fazer. Ah, vou fazer isso aqui meia bomba, tá bom, de qualquer jeito tá bom. Ih, não vou esquentar minha cabeça. Não, lembra que você está fazendo para quem? Fundamentalmente para Krishna. E Krishna também está dentro do seu coração, do meu coração. Então, você está aqui, conversando com ele sempre, sempre focada, meditando nele. Vai cozinhar? Cozinhe para Krishna uma alimentação ahimsa, sem violência, caprichada, com ingredientes frescos. Você está dando o seu melhor para Krishna e para você também, que é para a sua saúde, para o seu bem-estar. Dedique seu tempo, o tempo, para o sadhana que a gente está fazendo aqui, para estudar, para conhecer melhor essa pessoa suprema. E afinal a gente só vive querendo muito dessa pessoa, né? A gente está acostumada sempre a pedir alguma coisa para Deus. Ah, meu Deus, isso assim. Ah, meu Deus, isso assado. Mas qual o tempo que a gente dedica para conhecer essa pessoa? Não é tanto assim, né? Então, se você se dedicar a ouvir o seu coração, porque o coração da gente sabe o que é certo, e dá atenção a tudo que você faz nas 24 horas do dia, você vai estar servindo a Krishna. Ah lá, vai lá, precisa limpar a casa? Não fica de mau humor. Dedique-se, faça bem feito.
Deixa tudo ser cheiroso para o prazer de Krishna. Sabe o que vai acontecer? Você também vai desfrutar desse prazer. As pessoas da sua convivência, que eventualmente também morem com você, vão perceber esse carinho, esse empenho que você dedicou para essa tarefa, vão ficar mais felizes também. Então, cria-se uma harmonia, é uma corrente do bem isso. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu recentemente comigo. Eu, pessoalmente, eu não gosto de passar roupa. E a gente, né, sempre prefere escolher, né, vai fazer o que prefere fazer, né? Eu tenho prazer nisso, então eu vou fazer isso. E eu não gosto de passar roupa. E aí, há uns 3 meses atrás, eu estive lá na fazenda em Nova Gokula e eu tive a honra de ser chamada para servir no templo. Fiquei toda feliz, radiante. Uau, vou servir lá no templo. O que eles pediram para eu fazer? Passar roupa. Eu fiquei horas lá passando roupa, né, aquilo que põe no templo, tem que lavar e tem que passar, né? E aí foi, sim, sabe, um momento de reflexão, para mim, muito intenso, porque foi aquele momento que eu percebi que servir a Krishna com amor não importa em que função que você está. Porque a nossa mente, o nosso ego, está sempre colocando: eu gosto, não gosto, quero, não quero. E se a gente se deixar guiar por isso, no gosto, não gosto, quero, não quero, feio, bonito, enfim, na dualidade do mundo, vai ficar de mau humor a maior parte do tempo. Né? Quantas vezes a gente passa o dia inteiro de mau humor? Mas, se você virar a chavinha aqui dentro, mudar a cor da lente do óculos, muda a maneira de encarar os desafios. E aí a vida fica melhor, mais colorida, tudo fica azul, né? Não tem aquela música? Tudo azul, né? Então, fica tudo da cor de Krishna, fica tudo azul, lindo. E aí, quando você se der conta, você vai estar fazendo tudo na sua vida em consciência de Krishna. Ele está praticando o serviço devocional automaticamente, com as coisas mais corriqueiras, lavando louça, sei lá, qualquer coisa. E aí você se tornou uma yogini perfeita ou um yogi perfeito. É muito fácil. É só tirar o eu da frente e colocar Krishna. Então, a gente começa a entender o que é dito no sadhana, que a gente fala todo dia. Shravana Kirtanam Vishnu Smaranam. Então, Shravana é ouvir sobre Krishna, é ler os livros, ouvir os áudios, começar a conhecer essa pessoa. Primeiro a gente ouve. Né? A gente aqui está ouvindo agora. Então, Shravana. Kirtana, cantar os santos nomes. Faz uma japa bem feita, conversando com Krishna, meditando em algum verso da Bhagavad Gita ou em alguma lila de Krishna. Tem uma interação, né? Kirtana. E aí, o que acontece? A gente se absorve em Vishnu Smaranam, que é nos lembrar sempre da verdade absoluta e assim situar-se em estado de ascensão. Está escrito? A gente lê isso todo dia. Ou seja, Vishnu Smarana é dedicar todas as nossas ações a Krishna e aí nos absorvemos em bem-aventurança durante as 24 horas do dia. Muita gratidão, estado de Ananda, e só é só benefício para a gente. E aí a gente chega aqui no verso 24, que onde Bhishma Deva fala:
Oxalá, meu Senhor, que tem 4 mãos e cujo rosto de lótus, belamente decorado, com olhos tão vermelhos como o sol nascente, está sorrindo. Bondosamente espere por mim no momento em que eu estiver abandonando este corpo material. Olha que dádiva, que bênção. A gente já ouviu na Bhagavad Gita Krishna falando isso. Se você estiver pensando em mim no momento, né, da sua morte, é para junto de mim que você virá. E aqui Bhismadeva está abandonando o seu corpo e pensando na forma de Vishnu de 4 mãos. Ele e era praticamente certo, né, que Bhismadeva estava se dirigindo para Vaikunta, a morada de Vishnu. Então ele estava concentrando, ele se concentrou na visão de Vishnu e estava ali mesmo nesse momento tão difícil, todo uma cama de flechas, essa expressão é incrível, né? Uma cama de flechas, e assim mesmo ele estava em êxtase, concentrado e meditando em Vishnu, que era a forma que ele, né, preferiu. A gente escolhe Vishnu, Krishna, e ele conseguiu isso porque ele era um grande devoto, que dedicava a sua vida a adorar a suprema personalidade de Deus. Então, na hora da passagem, ele não estava em ansiedade, com medo. Ele estava, assim, né, pedindo, esperando Krishna, Vishnu sorridente esperando ele. Olha, e a gente sempre acha, né, que isso é uma situação difícil, distante, impossível, mas não, porque no verso anterior está explicado. E eu vou ler o verso novamente. A personalidade de Deus que aparece na mente do devoto através da devoção atenta e da meditação e através do canto do santo nome, libera o devoto do cativeiro das atividades fruitivas no momento em que ele abandona o corpo material. Então, está dito aqui e está resolvido o nosso problema. A devoção a Krishna, em tudo que a gente fizer, a coisa mais simples, tudo que nós fizermos, que nós pensarmos, que nós desejarmos, tudo isso a gente pensar junto com Krishna, libera o devoto do cativeiro das atividades fruitivas no momento em que ele abandona o corpo material. Então, a gente, sabe, criando esse hábito, automaticamente, nessa hora tão importante, né, da nossa vida, que normalmente seria de medo, a gente pode, né, pode ser um momento de puro êxtase, de puro prazer, assim como Bhismadeva. E nós irmos para a transcendência e sair desse ciclo de nascimentos e mortes, o samsara. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Namastê, Hare Krishna. Obrigada. Gratidão, Bhaktivedanta. Assim, as suas colocações, não é? Quando no templo, né, tem as deidades, e elas são sempre, todos os dias, elas trocam de roupa, todos os dias ela dorme, todos os dias ela come. A mesma coisa acontece também conosco, quando trazemos também uma deidade para estar conosco, trazendo o próprio Deus, né, o próprio Krishna, para habitar em nossa casa. Então, tudo que a gente faz, nossos alimentos e os cuidados que temos que ter, né, necessário, estamos fazendo nessa devoção, né, de amor, né, de entrega, né, e assim o nosso dia a dia ele fica muito mais leve quando nós entregamos todas as nossas ações para o divino, né, tudo que nós fazemos,
em prol, né, dessa realização, de estarmos próximos com essa relação de amor com Krishna, e tudo fica mais leve, assim, então nosso olhar com o outro, a gente acaba tendo empatia, a gente acaba, ao percebermos determinadas ações, né, como a Vidana colocou, eu gosto, ou eu não gosto, não é? A gente acaba assim, por que eu não gosto? Por que eu gosto? E aí vamos descobrindo também esse nosso, o eu, né, o eu de cada um, né, e dando melhorando. E quando a gente não faz essa reflexão, a gente vai levando de qualquer forma e nunca achamos, né, o caminho, né, o caminho de seguir com paz e tranquilidade em nosso coração. Esse é o objetivo, não é, Vrindavan? Obrigada aí, compartilhando um pouquinho da compreensão. Peço até desculpas, né? Ai, eu está gravando ainda. Então, pessoal, que a gravação.